Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, noite de segunda-feira. Como vai? Vai bem? Bom, espero que você esteja bem, sabe? E mais do que estar bem, eu espero que você se mantenha bem, saudável, não é? E que Deus possa cuidar de você, da sua família. Só que você tem que fazer a sua parte também, não é? Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a parte da gente também. O que eu quero dizer com isso? Você sabe que estamos num tempo pandêmico, então não adianta bancar o bonitão, o irresponsável e achar que você é o Superman, né? Que você tem o complexo de Clark Kent. O complexo de Clark Kent, Lorenberg, é aquele cara que pensa que é o Clark Kent, que é o personagem do Superman, né? Acha que pode tudo. E aí vai para as baladas, para o pagode, para o lambadão, para o rasqueado, para as aglomerações, e aí acaba se contaminando e levando isso, além de se contaminar, o que é pior, leva para dentro de casa. E aí lá tem sempre um idoso, uma pessoa com comorbidade, acaba piorando tudo, né? Então há que se ter responsabilidade, há que se pensar em si e no próximo, e logo logo a gente, se Deus quiser, vai estar saindo desta pandemia maldita. Dito isso, opinião desta segunda-feira, entrevista aqui ao vivo, o vereador por Cuiabá, está aí ó, na tela, o Lilo Pinheiro, que vai falar sobre sua atuação parlamentar propriamente, não é? Dentre as ações parlamentares dele está a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito dos tais medicamentos vencidos. Tem muita coisa para especular. E imagino que o Lilo também tenha muita coisa para falar para o telespectador do programa Opinião, né? Antes de chamar aqui, antes de acionar já o nosso entrevistado, eu quero dar boa noite aqui e desejar uma ótima semana para o meu amigo, meu parceiro de todas as noites, Lorenberg Alves. Boa noite, meu chapa. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Uma boa semana para todos nós, né, meu amigo? E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, telespectador esse que pode interagir conosco, pode e deve, via WhatsApp, vai aparecer na tela aí, ó, 99932-2529, caso você tenha aí uma pergunta, uma sugestão, uma crítica ou um elogio ao nosso entrevistado, que é o Lilo Pinheiro, esteja bem à vontade para participar conosco, mande por texto a sua mensagem aqui ao programa Opinião via WhatsApp. Dito isso, Lilo Pinheiro, muito bom tê-lo mais uma vez nesta bancada, não é? Você já esteve aqui, vereador, esse ano já, né, falando aí da sua atuação lá no parlamento. E agora eu tenho a condição de lhe questionar como presidente dessa CPI, que é cabulosa, não a CPI em si, o assunto que levou à criação dela, que são os medicamentos vencidos. Só por ver aquelas imagens de desperdício, a gente já fica atônito. Então, a pergunta inicial é: quais as novidades para esta semana que a CPI pode trazer à tona? Já houve muitas declarações importantes, eu diria até reveladoras, bombásticas, polêmicas. O que o senhor prevê para esta semana aí na nossa CPI dos medicamentos? Boa noite. Certo. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder ter esse momento de esclarecimento junto com a sociedade cuiabana, né? Primeiramente que essa CPI ela se originou depois de um fato constatado aqui no município, que infelizmente milhares de medicamentos foram encontrados vencidos na central de distribuição de medicamentos. O nosso nome na Câmara Municipal de Cuiabá foi o nome que, naquele presente momento, apareceu como um dos parlamentares que poderiam fazer uma condução independente, focada na apuração dos fatos, focada em demonstrar as responsabilidades e poder chegar em um resultado mais preciso possível para esclarecer esse fato que infelizmente aconteceu aqui no município de Cuiabá. Então, nós conseguimos 19 assinaturas, temos como membros desta comissão eu na presidência, o vereador Marcos Brito Júnior como membro relator, o vereador Tenente Coronel Pacola como membro titular, e até o presente momento tivemos
muita conciliação de pensamentos. Todos os requerimentos apresentados pelos membros da comissão obtiveram 3 assinaturas. Fizemos uma primeira rodada de oitivas. De forma concomitante a isso, nós fizemos a requisição de documentos para a produção de prova documental em busca da verdade real. De forma espontânea, nós expedimos esses ofícios para os responsáveis pela empresa que cuida aqui dos medicamentos no município, para a ex-secretária de saúde do município de Cuiabá, para a Secretaria Municipal de Saúde. E após ouvirmos a primeira rodada de oitivas, nós fizemos de forma concomitante esta análise documental. Chegaram para a gente mais de 5.000 páginas de documentos, notas fiscais, notas de empenho, pagamento. Então, de forma muito serena, a gente está conduzindo esse trabalho com a participação efetiva dos 2 membros. E agora, na semana passada, nós retomamos a oitiva e amanhã, por sinal, temos mais oitivas nessa reta final, agora de apuração dos fatos por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Pois é sobre o que vem por aí, ou seja, o que vem amanhã. Eu quero, naquilo que for possível, evidentemente, que ele antecipe para nós aqui no Opinião sobre o que está por vir aí na CPI. Só que antes de seguirmos com este assunto, eu quero chamar para a conversa aqui Lorenberg Alves, que fez uma cola enorme. Lorenberg faz uma pesquisa enorme, intensa. Ele anota tudinho ali, rapaz, no manuscrito, e traz aqui para enquadrar aqui o nosso entrevistado. E hoje não vai ser diferente. Quer ver? Espia. Presidente, antes de mais nada, vereador, alegria de tê-lo aqui novamente. Alegria dupla. Primeiro, pelo conhecimento, pela sabedoria que o senhor tem e pelo bate-papo, que é muito rico. Já foi da vez anterior e vai ser desta vez agora. Eu vou entrar na mesma esteira, na mesma rota, mas eu quero voltar um pouco antes daquela descrição do senhor. Exatamente a primeira questão, eu vou fazer 3 perguntas. A primeira delas é aquele fato que o senhor mencionou logo no começo da sua resposta. A CPI tem origem a um fato. E eu quero ficar exatamente aí. Porque aquele fato foi divulgado por um vídeo. A oposição, ou pelo menos parte da oposição, argumenta que o vídeo é da própria oposição e que saiu do trabalho que a oposição fez até agora de fiscalização. Esse é o argumento de parte da oposição. Porém, eu já ouvi nos bastidores, presidente, uma outra história, de que a denúncia partiu de gente do governo estadual e não da oposição na Câmara cuiabana. Como eu ouvi nos bastidores, nada oficial, e eu estou diante do presidente da CPI, provavelmente tem a resposta a essa minha pergunta, de onde é a origem, de fato, da denúncia. Assim, professor, nós tivemos um fato constatado, isso é ponto. Houve um erro. Nós precisamos apurar a aquisição, o armazenamento e por que esse medicamento não chegou na ponta. Será que esse medicamento foi comprado em quantidade muito superior à demanda? Havia necessidade de comprar essa quantidade de medicamentos? O que eu procuro pautar a minha ação na Câmara Municipal de Cuiabá é da forma mais equilibrada possível. A gente ouve sim falar que existe uma animosidade muito grande entre autoridades do governo do estado e também autoridades municipais. Quando eu tenho entendimento que, principalmente neste momento de pandemia, haveria necessidade de uma ação conjunta do governo do estado, da Prefeitura Municipal de Cuiabá, para superar essa questão de saúde pública com um bom oferecimento do serviço para as pessoas que precisam do serviço público, principalmente aqui no município de Cuiabá. Evidentemente que também na Baixada Cuiabana e também por todo o estado. Assim, professor, como é que eu quero te responder essa questão? O que não dá para a gente aceitar, por exemplo, é alguém vinculado ao governo na Câmara Municipal de Cuiabá, quando acontece alguma operação institucional por algum órgão fiscalizador, já condenar os membros, por exemplo, da Prefeitura Municipal de Cuiabá, da gestão municipal
e ao mesmo tempo que pessoas do próprio partido, por uma mesma instituição fiscalizadora, sendo passíveis de busca e apreensão, inclusive pelo próprio GAECO, aí tem que colocar panos quentes. Aí tem direito à ampla defesa, aí tem direito ao contraditório. Então a gente tem que, primeiramente, procurar ser justo nos nossos posicionamentos. Usar, Paulo, nesse caso, o mesmo peso e a mesma medida para ambas as investigações. Evidentemente que condenando a prática de corrupção. Agora, com muita certeza, sem politicagem, buscando a maior precisão possível, é a forma como a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos tem atuado até o presente momento. E eu preciso ser justo, preciso registrar o comportamento do vereador Tenente Coronel Pacola. A gente, enquanto presidente da comissão, aproveita a capacidade investigativa do Tenente Coronel Pacola, a imparcialidade do vereador Marcos Brito, e eu não tenho dúvida que dentro do prazo regimental, que faltam hoje aproximadamente aí 38 dias, a gente vai poder, sem fazer espetacularização, sem fazer palanque político, sem demonstrar felicidade em mostrar quem é o culpado, porque é um fato que infelizmente aconteceu aqui no município, mas a gente vai dar o resultado e de forma construtiva apresentar também no nosso relatório alternativas para evitar que um fato desse volte a acontecer aqui no município de Cuiabá. Segunda pergunta. Eu tenho mais duas perguntas, mas vou juntar as duas em uma só, até para facilitar a sua resposta. A primeira delas é a ex-secretária de Saúde, a Uzenira Félix, esteve na Câmara de Vereadores antes mesmo da instalação da própria CPI. E naquela oportunidade, ela disse que já estava em curso uma investigação dentro da Secretaria de Saúde, dentro do Executivo. E aí vem a minha primeira pergunta nessa direção. A CPI teve acesso ao conteúdo dessa investigação, aos resultados parciais desta investigação em curso na Secretaria de Saúde? E uma terceira, para completar, exatamente aí, o senhor falava numa das respostas que mais de 5.000 documentos. Qual é, o senhor pode mencionar isso, qual é quais são 2 ou 3 documentos mais importantes que chamaram e prenderam a atenção dos integrantes da CPI? Certo. Professor, primeiramente a questão da Uzenira, assim, quando acontece alguma situação de investigação, o discurso mais fácil que pode ser feito é o discurso acusatório, né? Então, assim, nós estamos fazendo uma apuração séria, muito provavelmente que a ex-secretária Uzenira novamente fará um depoimento na Câmara Municipal de Cuiabá, mas assim, ela é servidora pública do Estado de carreira. A nossa maior luta na Câmara Municipal de Cuiabá, quando eu falo nossa, minha, do vereador Lilo, que se iniciou no ano de 2015, quando eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa. Eu apresentei um projeto que instituiu a primeira semana do mês de abril como uma semana de conscientização e reflexão sobre a causa dos autistas. E nós tínhamos um objetivo muito focado, Paulo, de implantarmos aqui no município de Cuiabá o Centro Integrado de Atendimento ao Autista. E a Uzenira, como secretária de gestão no ano de 2017, ela nos ajudou a viabilizar um imóvel que estava abandonado no bairro Santa Cruz 2, em uma articulação política minha, junto com a Prefeitura de Cuiabá, junto com a diretoria da Plaenge. Nós conseguimos a reforma dessa escola pública que estava abandonada, padrão Plaenge, coisa chique, coisa de primeira. Enquanto vereador, eu destinei R$600 mil de minha emenda parlamentar para custear o funcionamento dessa casa. E assim, ela de forma muito capacitada ajudou a viabilizar o Centro de Atendimento Autista aqui do município de Cuiabá. Então, a criança autista terá, a partir de outubro desse ano aqui no nosso município, fonoaudiólogo, professor de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, fruto de um trabalho de conciliação de forças com a participação da Uzenira. Então, eu queria primeiro fazer essa colocação para dizer também das qualidades da Uzenira. Agora, ela estava como responsável por uma pasta e era secretária que estava no exercício da função no momento que veio à tona a questão dos medicamentos.
Já chegou sim para a Comissão Parlamentar de Inquérito esse relatório parcial, inclusive foi a própria Ozenira que encaminhou esse relatório dessa auditoria feita pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, e dentre os documentos que mais chamaram a atenção, foi que dentro desse relatório, desse documento que a gente recebeu, supostamente não continha alguns medicamentos que foram constatados lá como vencidos, né? Por exemplo? Então, esse fato chamou a atenção nossa. Então, a gente vai estar terminando de fazer essa apuração e poder apresentar isso no nosso relatório final. Você sabe citar alguns medicamentos, por exemplo? Que assim, de forma de poder nominar agora essa medicação, eu não vou ter condição de te nominar, mas eu posso ver em um momento posterior. São os mais variados. Tem as nomenclaturas técnicas no caso, Entendi. né? Mas a gente constatou que alguns desses medicamentos não constavam na relação. Então, pois é, e olha só, 5 mil documentos é muito documento para serem analisados pela comissão, né? Vocês têm que Paulo, sim, debruçar. E assim, a gente tem que fazer mais uma consideração, porque assim, a Comissão Parlamentar de Inquérito, as intimações, elas são expedidas por nós, membros da comissão. O servidor nosso, do nosso gabinete, que vai atrás dos depoentes para poder entregar as intimações. Então tem todo um trabalho de uma logística por trás. A gente sabe que as pessoas cobram o resultado e o resultado vai aparecer, porém tem que entender que nós estamos fazendo tudo, absolutamente tudo, dentro do ordenamento jurídico vigente para poder dar um resultado e não ensejar também em algum tipo de nulidade. Estamos conversando ao vivo com o vereador por Cuiabá, o Lilo Pinheiro. Lilo Pinheiro que, como ele disse aqui, rapaz, ele acabou tendo iniciativa muito plausível, que foi essa questão aí do Centro dos Autistas, que a gente conhece. Eu particularmente conheço muitos pais aí que ficam em polvorosa por conta, ou pelo menos ficavam, né, por conta desse respaldo aí, dessa estrutura. E agora, com esse centro ali no Santa Cruz 2, fica melhor assistida essa classe aí, se é que podemos chamar de classe, né? Esse pessoal aí, esses humanos queridos que são os nossos autistas aí, que precisavam desse olhar carinhoso da prefeitura. A prefeitura atendeu por meio da ex-secretária Ozenira. Agora tem que manter também, né? Não é só colocar lá, instalar, tem que manter, tem que fazer com que a coisa funcione realmente, mas o primeiro passo foi dado com a criação do Centro de Atendimento aos Autistas ali no Santa Cruz 2, iniciativa aí do Lilo Pinheiro. A gente que continua conosco, né, falando mais de CPI, de saúde pública e também do Parlamento Municipal após o intervalo comercial. Se você tem uma pergunta, esteja bem à vontade, 99932-2529. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Olha, a Opinião está de volta ao vivo na TV Pantanal, canal 22, entrevistando hoje Lilo Pinheiro, vereador cuiabano, que está aqui conosco falando aí, especialmente sobre a tal CPI dos medicamentos vencidos. Dá até brotoeja quando a gente fala desses negócios, porque, rapaz, medicamento vencido, você vê aquelas imagens assim, tinha até leite em pó, de famosa marca aí, perdido lá, porque foi vencido, quer dizer, jogado fora, dinheiro público jogado fora, e as pessoas precisando, né? Pessoas precisando, antibiótico e tudo mais aí. Aí fez necessária a criação de uma CPI, aí o pessoal nos bastidores fala assim, será que vai dar em pizza? Ah, vai dar em pizza, porque CPI sempre dá em pizza. O Lilo falou que não, que o negócio aqui está sendo levado a sério e que serão apresentados relatórios, inclusive o dele, embora ver então o desfecho disso aí, que está caminhando para a reta final. Eu quero, antes de seguir aqui com o Lilo, quero destacar o que há de mais importante neste momento no www.gazetadigital.com.br. Falando de pandemia, para começar, olha só, Mato Grosso ultrapassa 13 mil mortes pela Covid, se aproxima de 500 mil casos. Mato Grosso ultrapassou nesta segunda-feira, dia 8, a marca de 13 mil mortes pela Covid-19 e se aproxima dos 500 mil casos da doença, como apontam dados da Secretaria de Estado de Saúde, a SES. Conforme o balanço divulgado diariamente pela Secretaria, Mato Grosso
registra 499.140 casos, dos quais 1.112 foram notificados nas últimas 24 horas. Além disso, o Estado contabiliza 13.028 mortes. Ainda de acordo com a pasta, 8.862 pessoas estão isoladas em casa, tratando a doença. Porém, outras 434 estão internadas em unidades de terapia intensiva, chamadas UTIs, enquanto 250 estão em enfermarias. Aí no Gazeta Digital, ó, que tem também esse outro destaque aí, ó. Esse outro destaque aí, Ferrogrão, a disputa bilionária sobre o maior projeto ferroviário do país. A viabilidade do maior projeto de infraestrutura de transportes do país encara há anos o desafio de transpor uma série de impactos socioambientais. Antes de ter seus trilhos lançados sobre o solo, a Ferrogrão, que promete reorganizar o mapa nacional do transporte de cargas, precisa comprovar que sua viabilidade não significaria a redução de florestas protegidas do meio ambiente, no caso aí no meio da Amazônia, a invasão de terras indígenas demarcadas ou ainda a deterioração social. Mas os desafios não acabam por aí. A abertura de uma nova rota de escoamento do agronegócio tem mexido e muito com a concorrência do setor logístico. É uma briga de gigantes. É uma briga de gigantes. E aí, quando a gente precisava de ter todo mundo unido num só sentido, né? Aí tem divisão, inclusive política, e principalmente política. Lorenberg, por que tem gente, inclusive representantes, não vou citar nomes aqui não, mas tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu hoje li mesmo isso, fulano é contra, fulano está tentando jogar areia no ventilador aí para que inviabilize a Ferrogrão, o político X é a favor, o outro é contra. Não deveria todo mundo falar a mesma língua? Paulo, você está coberto de razão, deveríamos todos nós falarmos a mesma língua, mas infelizmente, tem grupos, inclusive de políticos, que são contrários a determinadas ações, ainda que nós vejamos ou temos a certeza da sua importância. Veja, Paulo, talvez você não saiba, e o amigo telespectador talvez não saiba, mas é uma briga de cuiabanos e das pessoas que moram em Cuiabá desde o século XIX. Desde o século XIX, para uma estrada de ferro até Cuiabá. E o primeiro relatório, eu tive acesso a ele, de um assessor do imperador Pedro II, que veio e esteve em Cuiabá durante 7 meses. E nesses 7 meses ele fez um belíssimo relatório e apresentou ao imperador, porém, por interesses particulares, de particulares mesmo, que mandava naquela época sobre a via férrea, foi reprovado o relatório belíssimo que sugeria uma estrada de ferro que ligasse Cuiabá aos demais centros do país e que ia passar na antiga Rua do Campo. Infelizmente, política é isso, Paulo. Política é jogo de interesses e nós temos que ter a coragem e a sensibilidade para encontrar o melhor de todos os caminhos. E o duro que na época da eleição todo mundo fala, não, somos a favor das ferrovias, se elas vão propiciar o nosso desenvolvimento. Aí chega na hora que o negócio está encaminhando assim, falta só um esforçozinho coletivo, aí cada um mostra as verdadeiras faces aí, e aí vira o que está virando aí, né? Muita discussão até agora, vamos torcer para que saia do papel realmente. A opinião dessa noite, entrevista aqui o Lilo Pinheiro, que é o vereador do PDT, você é primo do prefeito? Do prefeito, né? Primo primeiro mesmo, assim? Primeiro grau. Vocês se dão bem? Já vi vocês brigando assim no parlamento, vocês, primo é com a coisa assim, mas assim,
no começo, quando você começou ali na Câmara, era mais harmonioso, aí depois ficou meio de mal no sentido político propriamente, né? E aí agora eu vi que teve uma proposta sua aí da criação do centro lá, dos autistas aprovado, quer dizer, é uma sinalização de harmonia, não é favor não, mas é sinal que tem harmonia entre vocês também. Parece que está mais apaziguada a situação agora. Paulo, primeiramente eu fico muito à vontade em responder essa pergunta e até agradeço por ter feito essa pergunta, né? Assim, primeiro vamos fazer um breve histórico. Eu fui candidato no ano de 2004, aos 19 anos de idade. Tive 1.103 votos. Fui candidato no ano de 2008, tive 1.624 votos, ambas para vereador. Perdi. Fui eleito no ano de 2012, pela primeira vez, com 2.524 votos. Reeleito no ano de 2016, com 3.278 votos. A primeira eleição que houve um apoio recíproco de mim para com o Emanuel e do Emanuel para mim foi justamente nessa eleição de 2016. Então a família nossa, por alguns critérios, por alguns aspectos que todas as famílias têm, politicamente podiam caminhar de forma não tão junta, né? Então assim, a partir do momento que houve a eleição dele para prefeito e a minha reeleição para vereador, e a gente tendo caminhado juntos pela primeira vez, eu quero deixar claro isso, que eu cheguei na Câmara depois de plantar, 2004, 2008, 2012. Houve uma sequência. Exatamente. Então, assim, nessa minha quarta candidatura para vereador e na minha reeleição, eu fui convidado para ser o líder do prefeito na Câmara Municipal de Cuiabá. Então, assim, nós cumprimos naquela ocasião de forma bastante coesa a função que nós aceitamos assumir de líder do governo na Câmara Municipal. Encaminhamos os projetos para aprovação que chegaram para apreciação do Parlamento cuiabano e depois de 2 anos de estar na base de sustentação do prefeito, eu assumi a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Naquele momento, naquela ocasião, eu achei por bem voltar a caminhar de forma mais independente, já tendo contribuído com o início da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, e nesse tempo aí, mesmo tendo posições políticas na Câmara diferentes e nunca pessoais, nós nunca perdemos o respeito entre nós. Isso é importante. Então isso permitiu que agora, nesse mandato, Paulo, reconhecêssemos que mais uma vez a população cuiabana reconduziu o prefeito ao cargo, assim como me reconduziu mais uma vez para exercer a função de vereador. E não foi atrelado um ao outro, né? Quer dizer, cada um tinha a sua história ali e cada um recebeu os votos de acordo com aquilo que merecia na opinião popular. Eu só queria, antes de passar para o Lourenberg aqui, amanhã, também conhecida como terça-feira, dia de depoimento ali na CPI dos medicamentos vencidos. Eu queria que você adiantasse aqui, vereador, quem que vem amanhã aí e qual a importância dos depoimentos, esses próximos depoimentos aí, nesse estágio em que está a CPI dos medicamentos. Assim, a gente está seguindo uma ordem cronológica de começo, meio e fim. Amanhã será o coordenador da Central de Distribuição de Medicamentos e Insumos, à época também dos fatos constatados, e também um dos fiscais dos contratos, né? Então a gente está nessa fase final de oitiva e ouvindo também os depoimentos. É bom deixar muito claro isso, que o depoente ele faz o seu depoimento e também fica aberto para o depoente, evidentemente, caso queira, juntar prova documental para deixar mais consubstanciado aquilo que ele disse, né? Porque a gente também não pode, em uma comissão parlamentar, que a gente quer pautá-la cada vez mais pela seriedade, apenas ouvir os depoimentos. Eu considero extremamente importante que, mais do que ouvir, também que se comprove, se possível, através de documentos apresentados. Tá certo. Os nomes você não tem de cabeça? Ou você não pode revelar os nomes? Eu prefiro tratar a função que exercia.
para não pessoalizar. Que é o coordenador, Era coordenador então, à época dos fatos e um dos fiscais Senado. dos contratos. Amanhã os nomes serão, evidentemente, Mas mostrados são para cruciais todos. esses depoimentos de amanhã para o São desenrolar. cruciais, são cruciais. São importantíssimos. Sim. Professor Lorenberg, Vereador, ainda na mesma rota da resposta anterior que o Paulo fez ainda nesse primeiro bloco, eu gostaria de trazer um trecho de uma entrevista do senhor no dia 1º de maio para o site Bom da Notícia, o Bom da Notícia. do Edivaldo Ribeiro. Edivaldo Meu Ribeiro. amigo por inteiro. O senhor dizia o seguinte nesse trecho, entre aspas, agora não vou admitir durante a CPI que alguém use termos pejorativos, quer humilhar alguém que estiver depondo. Essa não é a minha forma de trabalhar. O parlamentar tem que equilibrar o uso de suas palavras, porque a nossa palavra tem peso, fecham aspas. É nessa direção a minha pergunta. Já ocorreu, em algum momento durante a CPI, de um parlamentar, seja membro da CPI ou não, porque todos os parlamentares têm direito a fazer perguntas, de perder um pouco as estribeiras, de perder o equilíbrio e agredir com palavras um depoente, e juntamente com essa questão, durante as sessões na Câmara Cuiabana, vereador, qual é a sua opinião, se o senhor tivesse que fazer uma leitura sobre o procedimento e o comportamento de cada um dos parlamentares, deixou de existir o desequilíbrio, deixou de existir a agressão pessoal de um parlamentar com outro, como nós vimos na legislatura anterior? A primeira pergunta do senhor, professor, de fato está na íntegra a forma como eu falei. Até o presente momento, nenhum colega parlamentar agiu de forma desrespeitosa. Nós conseguimos demonstrar a eles que a nossa intenção era apurar um fato sem fazer promoção política em cima desse fato. E isso está sendo feito e os colegas até o presente momento têm respeitado a Comissão Parlamentar de Inquérito, têm nos respeitado, têm respeitado os membros. Então, assim, eles têm cumprido, sim, as deliberações da CPI, têm ficado cada vez mais atento ao tempo das perguntas, ao tempo para a réplica, até porque a gente estabelece esse tempo, mas também dá oportunidade ao colega para que ele possa se reinscrever se não estiver satisfeito com a resposta. Então, assim, até o presente momento está sendo bem respeitosa a participação dos vereadores da Câmara de Cuiabá. E nós temos nessa legislatura, eu costumo dizer que eu não posso responder pela atuação de determinado colega, todos ali foram eleitos, todos têm autonomia para exercer o seu mandato da forma que acham mais conveniente possível ou da forma que mais vão buscar um resultado para a população. Cada um foi eleito, então cada um responde pelo seu mandato. Agora nós temos ali alguns vereadores com muito conhecimento, viu, professor? Eu até fiz um elogio para o senhor, que é pura realidade, que o senhor é um dos homens de maiores conhecimentos que eu sei que tem aqui no município de Cuiabá. É um homem culto, estudado, busca de forma incessante esse conhecimento. E nós temos ali alguns parlamentares que também estão buscando o conhecimento e, mais do que isso, buscando resolver problemas da cidade que a gente representa. Então, melhorou sim o nível dos debates. Para não cometer injustiça, fico até preocupado de citar aqui alguns colegas com uma grande capacidade argumentativa em detrimento a outros, mas melhorou sim. Os debates estão do mais alto nível possível, realmente não tem mais uma pessoalização. Uma vez ou outra escapa, naquele ânimo, naquela vontade de vencer um debate, uma ofensa ou outra pessoal, mas no geral, em minha concepção, melhorou e muito o nível dos debates na Câmara Municipal de Cuiabá. Ele respondeu já? Tem mais? Não, respondeu. O vereador Lilo Pinheiro vai continuar conosco. Temos que ir para mais um break comercial. E aí tem as perguntas aqui do telespectador. Tem um checkmate aqui. Que tem que ver o que ele vai falar aqui para responder. Porque a gente está aqui para isso, Paulo. Esse negócio de CPI é complicado, nego.
O Opinião vai dar um tempinho só, você pode mandar sua pergunta também, 99932-2529, 99932-2529, na tela aí para você participar e interagir conosco. A gente volta já já para o último bloco do Opinião, não saia daí. Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o programa Opinião, nesta noite de segunda, entrevistando o Lilo Pinheiro, o Lilo que é primo preferido aí do Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá. O Lilo é presidente da CPI dos medicamentos vencidos. Eu quero continuar nessa seara aí. Antes, porém, eu vou abrir aqui espaço para incluirmos aqui a participação do telespectador via WhatsApp, que eu primeiro queria só pedir aqui um tempo para a produção, porque eu vou ter que achar a nossa digníssima... Ah, está aqui. Acompanhe conosco aí na tela, aí, ó. Paulo e professor, pergunte aí ao vereador se ele é capaz de registrar em cartório que a CPI que está em curso vai ter o resultado, no caso, a punição. O Ivan, lá do Cochipó, está querendo pagar para ver aí. Valeu, Ivan, obrigado pela sua participação, querido. Obrigado mesmo pela audiência aí, viu? Pessoal do Cochipó também. Você é capaz de... faria esse compromisso, ó, eu garanto que não sairá uma CPI como as outras que dão em pizza, resultarão em pizza, que ela vai sim trazer resultados com punição. Você faria esse compromisso? Paulo, primeiro que eu não sei se sou o primo preferido do Emanuel, mas tenho um respeito muito grande entre nós, viu? Mesmo quando há divergência de pensamentos, tenho um respeito muito grande. Mesmo não sendo preferido? Agora sim, a questão do registro em cartório, acho que minha palavra basta, viu? Até hoje, pode perguntar aos colegas da Câmara de Cuiabá se em algum momento eu dei minha palavra e voltei atrás, até porque hoje a gente vive em um mundo extremamente de informação, então ficaria muito feio eu falar que vamos conduzir a CPI para um resultado e lá na frente mudar aquilo que eu disse hoje, inclusive aqui para vocês. Agora, evidentemente, dentro de uma responsabilidade. Às vezes, não sei se é o caso do Ivan, ele quer que a gente extrapole limite, invente fatos, isso não vai acontecer. Aquilo que foi apurado, de fato, vai constar no nosso relatório final. Ali não precisa de inventar muita coisa também não, viu, Lilo? Porque o que a gente viu, a menos que a gente tenha visto de forma, alguma coisa. Eu não tive uma alucinação, o cuiabano também não teve alucinação. O que ele viu ali foi um descaso, para dizer o mínimo aí, do que tem sido, o que aconteceu com o dinheiro público, na saúde pública, especialmente quanto àqueles medicamentos ali. Agora, registrar em cartório, o que ele quer é o seguinte, queriam garantir, eu me colocando no lugar do Ivan e de outros tantos cuiabanos, queria uma garantia de que não realmente resultará em pizza essa CPI. Ou seja, teremos os culpados, a gente quer ver os culpados, as pessoas que cometeram isso, sejam quais forem, respondendo por isso nas esferas que são as pessoas ou possivelmente as empresas responsáveis também, né? Que são conduzidas por pessoas. Inclusive com a sugestão, se for o caso, de bloqueio de valores na conta das empresas, né? Você vai fazer um relatório paralelo? Porque tem um relatório, o relator mesmo... O relator mesmo é o Marcos Brito, né? O Marcos Brito. Mas aí... Eu não creio que haverá relatório paralelo. Eu creio que haverá um relatório só. Então você não acredita que haverá... Então, não creio. Porque você falou agora há pouco aí do relatório paralelo, você falou que também... Vamos apresentar junto no relatório, isso é um pacto entre os membros da CPI, algo construtivo para também apresentar uma solução. Não só apontar, evidentemente, o erro que aconteceu nesse fato constatado. E aí, quando a gente fala de construir, por exemplo, eu estive há 2 semanas atrás na FEComércio. Fui muito bem recebido pela diretoria da FEComércio. Preciso deixar aqui registrado, para o Júnior da Verdão, deixar registrado a receptividade. Para mim, enquanto vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, eu estive lá, Paulo, e nós conseguimos, junto à FEComércio, em um trabalho de articulação política, junto à Secretaria da Mulher da Prefeitura, pedir de forma pessoal para a primeira-dama do município de Cuiabá
que nos ajudasse nessa organização, e nós conseguimos, para os meses de setembro e outubro, a disponibilidade da carreta Saúde da Mulher da FEComércio para realizarmos aqui no município de Cuiabá 1.800 exames de mamografia e Papa Nicolau. Isso é muito bom. Então, assim, o trabalho do vereador, além de fiscalizar, também é procurar soluções para os problemas aqui da nossa cidade. E voltando à questão da CPI propriamente, o Lilo, não é só o Ivan, e não sou eu também que sou cético nessa história toda. Tem mais uma participação aqui, que vê espia aí, ó. O Fábio está perguntando o seguinte, veja na tela aí, boa noite, eu acredito que essa CPI não vai dar em nada, como outras que acabaram em pizza. Os cuiabanos não acreditam mais nessas CPIs. O Fábio também está dando a opinião dele aí. Há que se respeitar, não é porque eu imagino, não seja uma questão relacionada à CPI dos medicamentos, é porque tantas outras que antecederam aí não deram nada, quer dizer, não é? E por isso que o rapaz falou do cartório aqui, tá? As opiniões continuam sendo daquelas que não botam muita fé na CPI dos medicamentos. Mas Lorenberg Alves. Vereador, eu vou sair um pouco fora da CPI, porque eu costumo ler as atas das sessões da Câmara, assim como do Senado e da Câmara Federal. E no dia 29 de junho, numa sessão ordinária, tem um trecho desta ata que me chamou a atenção, porque trata-se de um projeto de lei do vereador Jefferson, onde, nesse projeto, aliás, foi vetado pelo prefeito, que o projeto trata exatamente de ônibus especiais e exclusivos para mulheres e crianças em horário de pico. Esse projeto foi vetado pelo prefeito, voltou para a Câmara e a Câmara manteve o veto. Mas naquela oportunidade, o vereador Jefferson, entristecido porque o seu projeto não passou, ele chamou a Câmara de puxadinho da Prefeitura e que deve ser levado em consideração muito mais rápido para trazer a independência da Câmara de Vereadores. O senhor, que faz parte da CCJ da Câmara Cuiabana, concorda de que a Câmara continua sendo um puxadinho da Prefeitura ou não? Professor, primeiramente que na CCJ, a atuação dos membros que a compõem sempre são extremamente técnicas. Quando chegou este projeto para apreciação, eu fui um dos que ligou para o pastor Jefferson, falei, pastor, a ideia que o senhor apresentou, excelente, formidável, mas o vereador não pode legislar sobre um contrato de concessão. Eu creio que você deva fazer uma reunião junto ao Executivo Municipal, de forma harmônica e independente, já respondendo a sua pergunta, como é o Parlamento, construir um caminho para, de fato, efetivar este projeto na sociedade cuiabana, para as mulheres, no caso, serem mais beneficiadas, como é a proposta do senhor. Então, o parecer nosso já foi contrário, e eu disse a ele, Jefferson, vou votar contra agora e vou manter a coerência depois, porque esse projeto, tecnicamente, vai ser vetado nem pelo prefeito, pela Procuradoria do município de Cuiabá. Não tem como atestar constitucionalidade nesse projeto. Cabe você fazer uma articulação política para segurar os votos dos mesmos que votaram para derrubar o parecer da CCJ, para derrubar o veto do prefeito. E aí é aquilo que eu disse lá atrás, cada um responde pelas suas ações na Câmara. De forma coletiva, reflete para a sociedade, mas cada um é responsável pelo seu mandato. Agora, eu mantive a coerência. Eu disse que faria o parecer contrário, mesmo a ideia sendo excelente, porque juridicamente, como advogado, não tinha como dar um parecer diferente, e foi esse parecer que a gente deu quando chegou o projeto vetado, né? Mas aí eu discordo que seja um puxadinho da Prefeitura de Cuiabá. Agora, a gente também tem que ter responsabilidade, professor, de saber que o prefeito também precisa de ter estabilidade política para executar as suas ações. Eu não fui um dos que apoiou a reeleição do prefeito, apoiei inclusive a Gisela no primeiro turno, que era candidata do PDT,
Nós tínhamos o Fabrício Carvalho como vice-prefeito na chapa da Gisela. PDT. Esse foi o meu voto, esse foi o meu apoio. Agora, o prefeito foi reeleito pela população cuiabana. E aí entra a maturidade política de reconhecer isso. Professor Lorenberg, segunda. A segunda, exatamente, nessa mesma oportunidade, vereador, o vereador Jefferson chegou de chamar de alguns parlamentares que ficam atrás do computador. E eu pergunto ao senhor, o senhor faz parte desse grupo de vereadores que ficam atrás do computador? De forma alguma. Professor, o senhor vai buscar longe também, né? O senhor vai ler a Mas ata tá da lá sessão. na ata da sessão. Rapaz, ele vai fundo. Agora sim, Paulo. Quando eu disse que fui candidato em 2004, não tinha esse fenômeno da internet, pegar o celular, gravar um vídeo e eu sou bom, isso não existia. Só tinha um jeito de colocar a campanha na rua, indo para a rua e pedindo voto. Então andava a pé Fernando Correia de um lado e voltava do outro, e meu pai do meu lado. Ele comprou um chapéu de palha para mim, e um chapéu de palha para ele. A gente andava a Carminho de Campos de um lado, voltava do outro, a Avenida do CPA de um lado, voltava do outro. Tinha o terminal de integração na época. A gente pegava o ônibus, descia no terminal de integração, do terminal de integração ia para o CPA, para o Pedro 90, para o Pascoal Ramos. Então, assim, para mim eu tenho certeza que não cabe, até pelo meu histórico, né? E esse contato com os bairros, de conseguir colocar a campanha na rua, indo para a rua, me ajudou demais de quando chegasse no exercício da função de vereador, não chegar na Câmara Municipal de Cuiabá achando que sou melhor do que alguém. Muito pelo contrário, ciente da responsabilidade que é exercer a função de parlamentar de uma capital. Ô Lilo, saúde pública de Cuiabá, a administração, embora eu o veja mais simpático com a gestão municipal, a gestão do Emanuel Pinheiro, independente, mas mais simpático se compararmos com o Lilo, que já foi mais oposição, num passado não muito distante. Aí a gente observa aí esse fuzuê todo aí com secretários sendo afastados, e se pegarmos aí a gestão passada, na qual você era oposição, inclusive, ao Emanuel Pinheiro, tivemos outros tantos secretários afastados, inclusive na saúde pública. Não causa um desconforto, não. O tom não tinha que ser mais ácido, mais de cobrança. Está errado, gente. Não estou incitando a oposição. Eu estou dizendo que você tem ali, os mais de 3 mil que votaram em você para dar satisfação. Eles querem resposta. E aí eu não estou falando da CPI mais, não. Estou falando de tudo que anda acontecendo. E não estou jogando pedra também no governo municipal, não. Eu estou dizendo que cabe ao vereador fiscalizar, cobrar e tudo mais. E aí a gente vê secretários da parte de saúde, por exemplo, sendo afastados por indícios de corrupção. E teve o rapaz aí que continua acumulando aí a diretoria lá da empresa de Cuiabana de saúde com o cargo de secretário de saúde. E aí vem essas denúncias todas aí, quer dizer, não causa um desconforto aí, não tem que se melhorar, atenuar, aumentar o tom da conversa? Paulo, causaria desconforto se a realidade não fosse condizente com as minhas atitudes. Até porque eu nunca disse que era oposição ao prefeito Emanuel. Eu e o vereador Wilson Quero, nós anunciamos independência. E mesmo de forma independente, o que nós achávamos, por exemplo, que naquela ocasião não deveria ser aprovado, por exemplo, empréstimos que chegaram na Câmara Municipal de Cuiabá, eu votei contra com argumentação técnica, tendo pós-graduação em Direito Tributário. Ao mesmo tempo, quando fui na Policlínica do Pedro 90 e vi que o coordenador fazia um belo trabalho, estava dando atenção para as pessoas, na data daquela fiscalização, com a medicação para entregar para as pessoas, no mandato passado, eu elogiei. Nem muito lá, nem muito cá, mas sim equilibrado. Mas pontualmente então, sobre o afastamento dos secretários de saúde, supostamente envolvidos em casos ilegais aí. Eu só queria... Eu sei que está contextualizando, mas eu estou correndo contra o tempo. Não, mas está certo em perguntar, Paulo. Agora, sim, a resposta está na sua pergunta. Supostamente, inclusive em uma investigação agora de inquérito conduzida pela Polícia Federal. Existe a propositura de uma CPI na Câmara Municipal de Cuiabá. Ainda não conversei com o vereador Tenente Coronel Pacola, que eu considero também um cara extremamente sereno nas suas atitudes.
eu tenho essa consideração pelo Tenente Coronel Pacola. Vou conversar com ele amanhã pessoalmente, antes do início da nossa CPI, para saber como a Câmara Municipal de Cuiabá, conseguindo as assinaturas necessárias para essa CPI, pode contribuir com uma investigação que já está em curso há muito tempo atrás pela Polícia Federal. Ok, olha, a gente tem que caminhar para o final aqui. Lorenberg, cabe mais uma bem rapidinha, para uma resposta mais rapidinha ainda, porque hoje disseram aqui, o Dorileu mandou falar que não pode atrasar de jeito nenhum. E a Caroline está dando um recado para mim aqui. Mas muito rapidamente, vereador, com toda a sua experiência, apesar da pouca idade, mas uma experiência de 3 mandatos, o senhor não acha que o prefeito está pecando no ponto de vista de escolher o seu secretário de saúde? Porque tudo, pelo menos as denúncias de toda que aparecem, são exatamente na pasta da saúde. Será que ele não peca exatamente aí? Sim, eu tenho agora, nesse caso especificamente, Lorenberg, uma percepção de que neste momento, precisaria colocar um secretário de saúde com uma atitude bastante arrojada. O prefeito, por diversas ocasiões, disse que queria colocar o dedo na ferida, na questão de mudar a saúde aqui no município, e ele colocou uma senhora, a Suelen, que é uma mulher, que agora, com o desenrolar e o desempenho dessa função, pode mostrar para a gente que é uma pessoa arrojada. Tem um determinado conhecimento, não é pelo fato de ser mulher que não terá essa coragem para poder enfrentar. Muitas vezes vai ter até mais. Então, assim, agora precisa aguardar o desenrolar dos próximos dias, das ações da secretária, e a gente vai observar ela agora como secretária, para ver de fato nela essa consistência e essa coragem de fazer as mudanças que precisam ser feitas na Secretaria Municipal de Saúde. Olha, o programa Opinião agradece aqui ao vereador Lilo Pinheiro. Muito obrigado, viu, vereador, pela disposição, porque assim, nem sempre o convidado aceita de bate pronto assim. E o Lilo fez questão, a entrevista marcada para as 7h30, ele esteve aqui, 4h30 da tarde, ele estava aqui já. E eu quero agradecer por ter vindo, viu? E o Opinião está sempre a postos para bem informar. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Para mim é uma alegria muito grande estar ao lado de vocês, do professor Lorenberg. E de fato, 5 horas da tarde estava pronto para vir aqui para não atrasar, Paulo. Obrigado pelo convite. Exagerei um pouquinho aí, mas ó, tudo de bom lá e pega firme lá, rapaz. Esse pessoal está cobrando aí, melhore o nível de crença dos cuiabanos nas CPIs, e você prometeu aqui que vai apresentar resultado e a gente bota fé nisso aí. Lilo Pinheiro, do PDT, conosco aqui. Quero agradecer ali o rapaz que eu esqueci o nome, que é o Gustavo, eu ia falar Gilberto. O Gilberto é o Gilberto Figueiredo, que vai estar conosco aqui amanhã às 7h30 da noite. Lorenberg, então... Até amanhã. Até amanhã. Secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, às 7h30 da noite, ao vivo aqui no Opinião. Nós esperamos por você. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.